Pessoal, tudo bem com vocês? Esse tutorial é para você, nosso usuário, que deseja utilizar apenas um e-mail profissional na Builderall. Ou seja, o seu domínio ele vai ficar externo e você quer utilizar apenas um e-mail aqui na nossa plataforma Builderall. Muito prazer, eu sou a Amanda Ortega, faço parte da equipe Builderall e eu vou apresentar para vocês esse passo a passo e como que você pode fazer isso utilizando esse artigo da nossa central de ajuda que auxilia você a fazer a configuração. O passo 1, você precisa entrar em contato com o nosso suporte, pode ser via chat ou pode ser via ticket, e você vai solicitar criar uma entrada pool para o seu domínio. E você vai falar para o nosso suporte qual é o seu domínio e pedir para que ele crie uma entrada pool para você. O passo 2 o nosso analista vai responder você. Então, ele vai responder você com a sua entrada pool e é essa entrada que você vai utilizar daqui para frente nos próximos passos. Aqui no passo 3, explico que quando você tiver sua entrada pool, então a sua entrada vai ser sempre um meio, 0, algum número, tá? .l4 e-mail.com. Essa aqui vai ser a sua entrada. Todo o artigo eu uso como exemplo o meio XX, porque cada usuário tem a sua entrada específica. Então, não tem como eu inventar um número aqui. Utilizei um número de exemplo, que é trocando o meio XX, né, por um número mesmo, 07, apenas como exemplo para vocês verem como é que fica uma entrada pool. E o passo 4, aí nós vamos criar a entrada mesmo lá na sua hospedagem. A hospedagem, cada usuário tem a sua. Pode ser que você comprou o seu domínio lá no GoDaddy, pode ser que você está utilizando o Registro BR, pode ser que você esteja utilizando o Yahoo, ou até mesmo outra hospedagem que eu não estou citando aqui. Eu, por exemplo, estou utilizando a Cloudflare para fazer esse tutorial. Então, tudo que eu for fazer vai ser baseado aqui dentro da Cloudflare, mas é o mesmo passo a passo para qualquer hospedagem. Ou seja, em qualquer hospedagem você vai seguir esse passo a passo. E eu estou utilizando a Cloudflare para fazer esse tutorial e auxiliar você da melhor forma possível. Então, no passo 4, nós precisamos criar uma entrada de MX, e nós vamos fazer o nosso primeiro apontamento. Se você estiver utilizando o Cloudflare também, então ótimo, nós vamos juntos aqui. Se você não estiver utilizando o Cloudflare, aí você vai acessar a sua hospedagem neste momento, vai clicar no seu domínio, aqui eu vou clicar no meu domínio que eu tenho. Próximo passo, você vai localizar aonde que fica a parte de DNS aí na sua hospedagem. Aqui na Cloudflare fica nesse menu superior. E nós vamos começar a fazer os registros. Na sua hospedagem, você vai precisar fazer algum tipo de registro. Pode estar escrito adicionar algum registro ou apenas adicionar. Se você tiver muita dificuldade na hospedagem que você se encontra, sempre tem artigo, sempre tem um suporte para auxiliar. Aí você pode procurar o suporte da sua hospedagem. Mas do restante, todo o passo a passo que eu vou passar é igual, independente da hospedagem. Então, o primeiro ponto é adicionar registro. Qual é o tipo? O tipo de entrada é MX. Qual que é o nome? Aqui no nome tem uma pegadinha. Diria mais que é um ponto de atenção. Muitas hospedagens pedem para você colocar o nome. O que seria o nome? Pode ser o seu domínio ou então pode ser o arroba. Se você tentar com o arroba e não der certo, coloca o seu domínio. Se você tentar com o domínio e não der certo, coloca o arroba. Aqui no Cloudflare, eu sei que é o arroba. Então, eu vou clicar aqui e vou colocar o arroba. E o servidor de e-mail é o mesmo número que o nosso suporte passou para você. No meu caso, é o meio 3. Eu vou trocar o XX por 03. E a prioridade é a prioridade 10. Aqui eu explico também o que é a prioridade, né? Essa prioridade é responsável por enviar e receber mensagens para um domínio. O passo 4 ali do nosso post é fazer essa entrada de MX. Então, fez isso, pode salvar. E qual vai ser o passo 5? O passo 5 é criar todas essas entradas, MX, mail. Então, você vai criar todas essas entradas com o tipo de CNAME. Então, eu vou fazer as primeiras com vocês. Adicionar registro. O tipo não é mais MX, é CNAME. E o nome, eu vou pegar aqui, ó,
MX para o tipo de conteúdo que eu tenho, que é o meu pool. E o destino, sempre trocando esse XX pelo meu número mesmo, que é pelo meu pool. Tome cuidado com os espaços, tanto na frente quanto atrás. Se você copiar e colar, não pode ter espaços aqui, senão dá errado. Então, ele vai preenchendo aqui em cima para nós. Ele já identificou o meu domínio, mx ponto, o meu domínio, para o meu servidor, né, para o meu destino. E aqui o status. Como que vai ser esse status? Esse status, ele é uma exceção, porque é aqui no Cloudflare que ele aparece. Em outras hospedagens não tem esse status aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar sem esse status do proxy, somente DNS. Então, eu vou clicar aqui em salvar. Legal, Amanda. Qual que é o próximo passo? A mesma coisa, só que agora com o nome de e-mail. E eu vou continuar adicionando os registros, cname, nome, SMTP e o meu destino, que é o e-mail 03.l4email.com. Sem o proxy, somente DNS e salvar. Até agora eu fiz o MX, que foi o passo 4, eu estou aqui no passo 5 do nosso post. MX eu coloquei, mail, webmail, SMTP. Qual que falta? Faltam 4 tipos de entrada ainda para ser criadas. Eu vou criar aqui essas 4 entradas e já volto a falar com vocês. Muito bem, Builder, fiz aqui a etapa 5, o passo 5, que foi colocar todos os tipos de entrada CNAME com todos os nomes e também para o mesmo servidor de e-mail. Quando você fizer isso, nós vamos voltar aqui. Abaixo do passo 5 tem o passo 6, que é inserir esse registro SPF, né, para obter ali melhores taxas de entrega de e-mail. Então, o que nós precisamos fazer? A gente precisa criar uma entrada do tipo TXT. Então, nós vamos voltar aqui e adicionar outro registro, tipo TXT. Qual que vai ser o nome? O nome vai ser o arroba. Sempre o arroba, porque é o seu domínio. Quando removo aqui, ó, apago o arroba, percebe que o nome fica sem o meu domínio. Quando eu coloco o arroba, o meu domínio já aparece automaticamente. Se você tiver numa hospedagem que isso não acontece, sem problema. Você tira o arroba aqui e coloca o seu domínio. Aí seria mais ou menos assim. Apaga o arroba e deixa apenas o seu domínio, que isso também vai dar certo. Aqui no Cloudflare, sempre usando o arroba. TTL a gente deixa em alto e aqui no conteúdo, o que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui. E o que eu explico aqui nesse post? Substitua os campos que contêm o XX, né? Ou seja, pelo seu pool, que o suporte enviou para você. Então, nós vamos copiar aqui esse conteúdo. Exatamente assim. E quando você vem aqui nessa parte de include, 2 pontos, meio, a gente tira o XX e coloca o 03. Ou então, você vai colocar o seu pool, tá? O 03 é o meu pool para o meu domínio. Você vai colocar o seu, ok? Coloca o seu pool aqui, só substitui aqui os 2x pelo seu número e clica em salvar. Builder, nós completamos todas as configurações para você que deseja apenas utilizar o e-mail aqui na Builderall. Então, nós temos o MX, que foi o passo 4 ali do nosso artigo, o passo 5, que foi criar todas as entradas CNAME, e por último, o passo 6, que foi criar a entrada TXT, tudo isso utilizando o nosso artigo na central de ajuda. Ainda na central, nós temos aqui nesse artigo uma dica, se você quiser saber como que cria um e-mail profissional e mais curiosidades sobre o e-mail profissional, é só você clicar aqui e será direcionado para os artigos com tutoriais sobre o e-mail profissional. Para fazer o apontamento de MX, nós já finalizamos. Esses são todos os apontamentos que você precisa fazer. Se você tiver qualquer dúvida, você pode acessar o nosso chat online, Ticket. Eu espero que você tente fazer os apontamentos utilizando a nossa central de ajuda, que está bem completa e você pode utilizar para auxiliar você. E até um próximo tutorial.